Drogas já foram consideradas remédios. Drogas, meu bem, meu mal. A maconha, a cocaína e o LSD estão hoje no centro do crime organizado, mas já foram recomendados por médicos e considerados sinônimos de elegância, por Heitor Pitombo. Há 21 anos, o pesqueiro panamenho Solana Star, perseguido pela Polícia Federal, despejou 22 toneladas de maconha no litoral brasileiro. Durante meses, as praias do sul e sudeste foram invadidas por gente que pescava enlouquecidamente um exemplar que fosse da droga, acondicionada em latas de alumínio. Assim como no período conhecido como Verão da Lata, os primeiros carregamentos de cannabis chegaram ao Brasil por mar. Embarcadas em caravelas portuguesas em 1549, as mudas foram trazidas por escravos e marinheiros apresentados a elas na Índia. Agora, um século após o primeiro acordo internacional contra drogas, um encontro da ONU em Viena vai rever a lista de substâncias proibidas em todo o mundo. A maconha faz parte, mas nem sempre foi assim. No Brasil do século XVI, fumava-se o bang. Esse cânhamo, subproduto da planta, servia para fazer tecidos de velas, um mercado aquecido na era das navegações e que despertou o interesse da coroa portuguesa pela cannabis. E os colonos trataram de espalhar sementes da erva por todo o território. Em 1785, o vice-rei Luís Vasconcelos de Souza enviou a São Paulo um ofício com 16 sacas de semente e um manual de cultivo, pedindo encarecidamente aos agricultores que plantassem maconha. No século XIX, ela vira remédio. Como se vê na propaganda mais antiga de maconha, feita pela Grimaud e Cia, de Paris, em 1885, encontrada pelo pesquisador Guido Fonseca, apregoava efeitos terapêuticos dos cigarros índios à base de cannabis índica, uma variedade da erva. Cachimbo de pobre. O uso entre escravos estigmatizou o hábito entre os brancos. Com a abolição da escravidão em 1888, os negros ganharam autonomia, mas continuaram a sofrer com desqualificação social. A capoeira foi proibida no ano seguinte à Lei Áurea e em 1890 o governo da República criou a seção de entorpecentes tóxicos e mistificação para impedir o denominado baixo espiritismo, ou seja, o uso da maconha em rituais de origem africana como o candomblé. À medida que se enraizava nas tradições populares entre escravos, índios e repentistas do Nordeste, aumentava a repressão ao consumo. A primeira lei restritiva é de 1830, quando a venda e o uso do pito de pango, cachimbo de barro para maconha, foram proibidos no Rio de Janeiro, 13 dias de cadeia para negro que pitasse. Textos de cunho racista de 1916 passaram a defender a tese de que a cannabis levava negros e nordestinos ao crime. Um dos propagadores dessa teoria foi o médico Rodrigues Doria. Um indivíduo já propenso ao crime pelo efeito exercido pela droga, privado de inibições e de controle normal, com o juízo deformado, leva à prática seus projetos criminosos. Vários médicos com ideias de pureza racial temiam que o uso da maconha contaminasse os cidadãos brancos. Assim, a partir de 1917, a receita médica passou a ser obrigatória para comprar a cannabis. Em 1932, ela entrou na lista de substâncias proscritas. O Estado Novo de Getúlio Vargas institucionalizou a repressão e estabeleceu pena de prisão para os usuários. O governo também negociou com os fiéis do candomblé a retirada da maconha dos cultos em troca da legalização da religião. Pó de rico.
Ele veio com a modernização na busca louca pela euforia. Bem menos popular, a cocaína também passou de remédio à posição de droga criminalizada e antissocial, embora se saiba que o pó circula hoje ferozmente pela classe média brasileira. Ela surgiu como analgésico e começou a ser consumida no Brasil em meados dos anos de 1910. Laboratórios como Grimaud indicavam o vinho de coca para pessoas fracas e jovens pálidas e delicadas. Há registros de consumo de folhas de coca de mais de 1.200 anos na América do Sul. E seu chá era vendido no século XIX na Europa e na América do Norte. Mas seu princípio ativo, a cocaína, só foi isolado em 1860 pelo químico alemão Albert Niemann, e em pouco tempo revelou efeitos colaterais como arritmias cardíacas, problemas respiratórios e neurológicos. Por isso, a lei de 1882 exigiu no Brasil receita médica na compra de pó. Mas o século XX disseminou o consumo recomendado até pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Em 1914, o jornal O Estado de São Paulo advertia: há hoje em nossa cidade muitos filhos de família cujo grande prazer é tomar cocaína e deixar-se arrastar até os declives mais perigosos deste vício. Quando atentam, é tarde demais para um recuo. 3 anos depois, o Código Sanitário determinou o fechamento das farmácias, que eram, com os bordéis, os maiores distribuidores da droga que vendessem cocaína sem receita. Para a pesquisadora Beatriz Rezende, organizadora do livro Cocaína, Literatura e Outros Companheiros de Ilusão, o Brasil respirava os ares da Primeira República, e o entusiasmo pela modernização vai fazer com que a ideia de decadência de costumes frequentemente ligada ao ópio e ao haxixe seja substituída pela ambição de euforia encontrada no éter e na cocaína. Era usada por poetas e outros artistas. Na crônica A Favela, 1922, Orestes Barbosa escreveu que nos morros cariocas traficantes vendiam a droga malhada misturada a outras substâncias. E no samba A Cocaína, 1923, de Senhor, surgem sinais de alerta. Mais que a flor purpurina e o vício arrogante de tomar cocaína, quando estou cabisbaixa, chorando sentida, bem entristecida, é que o vício da vida deixa a alma perdida. Sou capaz de roubar, mesmo estrangular, para o vício afogar. Até que, em 1938, decreto-lei proibiu nacionalmente a cocaína, mesmo para fins médicos. O dia da bicicleta. Os anos 60 e 70 viveram os desbundes psicodélicos e o fortalecimento do tráfico. Nos anos 60, o movimento hippie e a contracultura deram às drogas status de experiência libertária. Acaba o estigma da maconha como droga de pobre e o LSD, dietilamina de ácido lisérgico, entra na moda. Ele foi sintetizado a partir de um fungo de centeia em 1938 pelo suíço Albert Hofmann nos laboratórios Sandoz. Mas só em 1943 o cientista descobriu seus efeitos psicoativos ao absorver na pele uma pequena quantidade da substância. Foi no dia 19 de abril, conhecido como o Dia da Bicicleta, quando ele experimentou delírios caleidoscópicos ao pedalar até em casa. O LSD teria surgido das pesquisas da CIA para criar armas de controle mental e foi aplicado na psiquiatria, mas ganhou fama entre os anos 60 e 70. O cantor Tim Maia, após viagem a Londres nos anos 70, foi visitar a Philips, sua gravadora na época, para oferecer ácido a todos.
Isto aqui é um LSD que vai abrir a sua cabeça, melhorar a sua vida e fazer de você uma pessoa feliz. Conta o jornalista Nelson Motta no livro Vale Tudo, O Sonho e a Fúria de Tim Maia. Também nessa época, o tráfico começou a se profissionalizar. No presídio da Ilha Grande, Rio de Janeiro, militantes políticos e presos comuns trocaram experiências sobre táticas de luta, o que teria contribuído para a criação das atuais facções do narcotráfico. Desde então, o Brasil viu o avanço do êxtase, a droga das raves, da classe média, e do crack, a pedra dos meninos de rua de São Paulo. Mas a verdade é que, por razões existenciais, religiosas, de mercado ou de poder, a humanidade nunca deixou de conviver com as drogas. Combate internacional. As medidas de controle começam com o ópio na China. O primeiro acordo internacional sobre drogas é de 1909. Após a Comissão do Ópio de Xangai e proibiu o ópio, pivô da Primeira e da Segunda Guerra do Ópio, 1839 a 1842 e 1850 a 1860, entre britânicos e chineses. Os ingleses haviam introduzido a droga ilegalmente na China para pressionar pela compra de produtos ocidentais. Mas a Convenção de Drogas e Narcóticos das Nações Unidas, em 1961, assinada hoje por todos os países da ONU, foi o primeiro consenso mundial de que substâncias psicoativas deveriam ser coibidas por causar dependência e danos à saúde. Este mês, 100 anos depois do Acordo do Ópio, aconteceu a reunião especial sobre drogas da Assembleia Geral das Nações Unidas em Viena. A história das drogas, assim como a da religião, ilustra bem como, embora a ciência tenha desmistificado muitos dos enganos do passado, uma grande parcela da humanidade ainda se mantém agarrada aos equívocos primitivos como se aquilo fosse conhecimento.